Alunos do primeiro EJA 02 da noite, essa aula é sobre a equação do segundo grau incompleta. Olha aí, pessoal do primeiro EJA 02. Quando você estava vendo aquelas aulas que eu coloquei, que eu falo nono ano, é porque esse assunto é do nono ano. Bom, então tá aqui, ó, ax2 menos c igual a zero. É do tipo AC, que ainda não estava lá. Então, olha, numericamente eu tenho 9x ao quadrado menos 1 igual a zero. Ó, o 9x ao quadrado é o ax ao quadrado, o menos 1 é como se fosse o menos c aqui. Ó. Então, vamos resolver. Primeiro eu vou passar esse 1 negativo para o outro lado, para ficar perto do zero. Quando ele passa para o outro lado, ele fica positivo. Vocês estão vendo que eu já eliminei o zero aqui, só passei o 1, já desapareceu o zero. Porque ficaria 0 menos, aliás, 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, não vai fazer diferença. O zero nunca aparece nessa soma. Aí o que eu fiz? Peguei esse 9, que está na frente do x ao quadrado, e trouxe ele para baixo do 1. Porque o 9 na frente do x, ele está multiplicando o x. E ele vem aqui para o outro lado dividindo. E na equação do segundo grau é assim, ó. Para a gente acabar com esse 2zinho aqui, ó, eu pego todo mundo e coloco dentro de uma raiz. Pego 1 sobre 9 aqui no caso, ó, coloco dentro de uma raiz. Mas eu não posso esquecer que na frente tem que aparecer mais e menos. Por que mais e menos? Toda equação do segundo grau tem duas respostas, né? Então, como a raiz de 1 é 1 e a raiz de 9 é 3, a raiz quadrada, eu tenho 1/3 como resposta dessa equação. E pode ver que eu coloquei a resposta aqui, mais ou menos 1/3. Quando você vai colocar o conjunto solução, tu teria que escrever solução é, aí tu abre a chave, né? E coloca o menor primeiro, ou seja, menos 1/3, tá? E depois 1/3 positivo, depois 1/3 positivo, fecha. Então ficaria menos 1/3 e 1/3 positivo. Positivo nem precisa colocar o sinal, o negativo tem que colocar. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Esse outro exemplo aqui eu fiz questão de colocar um número na frente do x menor, tá? Tem o número 2. Aí, por que eu estou fazendo questão de mostrar esse exemplo aqui? Porque quando eu passei o 18 para o outro lado, que ficou positivo, e eu trouxe o 2 aqui para baixo do 18, olha o que aconteceu. O 18 deu para dividir por 2. Então, quando acontece isso, da divisão ser fácil de fazer, você divide, ó, resultado 9, aí eu vou colocar o 9 na raiz quadrada, que vai dar a resposta mais ou menos 3, tá? Quando dá para dividir, você divide e coloca na raiz. Quando não dá para dividir, que foi esse exemplo primeiro aqui, ó, 1 não dá para dividir para 9, eu trouxe os 2 para dentro da raiz. Ó. Então, voltando a esse exemplo, a raiz de 9 é 3, resposta mais ou menos 3. Tem mais um exemplo aqui embaixo, onde aparece o número 25, que ao passar para o outro lado, menos 25 virou mais 25, ó. Quando eu coloquei o 4 aqui embaixo, vocês estão vendo que eu tenho dificuldade de dividir 25 para 4, né? Mesmo caso do primeiro exemplo lá. Aí eu coloquei os 2 na raiz, sem esquecer o mais ou menos, ó. E calculei, a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então a resposta, 5 sobre 2. Mais ou menos, porque é um positivo e um negativo. Esse tipo de equação AC, ele não está naquelas aulas que eu coloquei. Foi por isso que eu estou fazendo uma aula à parte para explicar para vocês. Mas eu preciso da presença de vocês em sala de aula. Eu espero que vocês venham a partir da próxima semana, porque matemática só tem aula com vocês na matemática na quarta-feira à noite. Só quarta-feira, são 3 aulas, tá? Então, por favor, vocês têm que vir na próxima quarta. Por hoje é só.